Olá, amigos! Aqui quem fala é o irmão em Cristo, Rosimar Pereira. Sou administrador do canal Nas Páginas da Bíblia. O canal tem um intuito muito importante de transmitir estudos bíblicos, bem como também curiosidades, certo? Dessa vez, a pedido de um inscrito, ele perguntou onde os santos irão passar a eternidade, certo? Então, baseado na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, que é nosso manual de fé, nós vamos tentar provar aqui, fazendo aí o cruzamento de alguns versículos sobre essa temática tão importante aí, no que se diz respeito aí à eternidade, né? A vida eterna. Então, nós estamos aqui pautados no Salmos 37, no versículo 29, como versículo principal para a argumentação, que nos diz o seguinte: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, queridos, os santos, os crentes, aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, eles não herdarão o céu para sempre, como todo mundo acredita. É essa teoria da igreja moderna que ensina que os santos ou os cristãos passarão a eternidade no céu, não tem base bíblica. Nenhum texto bíblico nos dá sustentação e afirma categoricamente que os crentes passarão a eternidade no céu, né? Isso é um mito, certo? Todos os santos serão transformados e ficarão no céu até a segunda vinda de Cristo. Isso para aqueles que acreditam nessa linha de pensamento cronológico de que Jesus Cristo irá arrebatar a igreja, certo? E aí terão aí os 7 anos de tribulação, depois Cristo volta com a sua igreja, certo? Para implantar um milênio. Para quem acredita nessa teoria, certo? Então, todos os santos serão transformados e ficarão no céu até a segunda vinda de Cristo, quando voltarão com ele. E vou dar aqui os textos bíblicos para que você confira. Zacarias 14, 5, Judas 1, 4. Então eles reinarão com Cristo, certo? Na terra, todos nós, aquelas pessoas que morreram com Cristo e voltarão com ele, certo? Então, reinarão com Cristo na terra. Isso também você pode ver em Apocalipse 20, versículos do 4 ao 10. E continuarão a viver na Nova Jerusalém, no céu, até que ela seja transferida do céu para a nova terra, assim como o João escreveu ainda em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2, 9 e 10. Então os santos se deslocarão do céu para a terra durante aí os 1000 anos, né, que é o período aí do milênio, como eu falei. Então viverão eternamente com Deus na nova terra. Então o salmo lá que eu li no início, 37, 29, afirma que os santos herdarão a terra, não é o céu. E não canto está escrito isso. Certo? Vamos ver mais versículos. Apocalipse 21, 22. Você pode ver aí sobre essa questão do milênio que eu falei, certo? As pessoas naturais que passarem da tribulação para o milênio, certo? São as pessoas que não morreram, continuarão a viver nessa nova terra, né? Como súditos de Cristo, certo? E dos santos ressuscitados para sempre. E não aqueles que não se rebelaram com Satanás, né? E contra Cristo no fim do milênio, certo? Apocalipse 27, do versículo 7 ao 10. Essas pessoas irão viver para sempre por causa da árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 2, certo? E não por terem tido seus corpos transformados de mortais para imortais, como acontecerá com os santos ressuscitados. Isso a gente vê em 1 Coríntios 15, 35 a 54, por ocasião do arrebatamento, tá bom? Filipenses também, 3, 21, tem outro embasamento para essa tese aí. Então, ambos os grupos de seres humanos, os ressuscitados e os naturais, habitarão a terra para sempre. Então, queridos, essa ideia da modernidade é implantada pela Igreja Católica, pelo catolicismo e também divulgada pela Reforma, pelos reformadores, não tem nenhuma base bíblica.
certo? Os santos herdarão, os cristãos herdarão para sempre a terra. O céu é um momento, certo? Até a volta de Cristo, a questão do milênio e depois a eternidade para sempre, para aqueles que acreditam nessa linha de pensamento. É a linha mais coerente, certo? Então Deus entregou e falou que o homem ia habitar a terra para sempre e não o céu, certo? Nós temos ainda alguns versículos importantes aí em outros livros que faz a questão aí do cruzamento com esses textos aí que eu falei antes, certo? Mateus, por exemplo, Mateus 5:5, Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33, Apocalipse 11:15, Apocalipse 22, 4, 5, também temos Gênesis 8 e 22, 9 e 12, Isaías 9, 6, 7, Daniel 2, 44, 45, Daniel 7, 13, 14, 18 e 27. Então, são um cruzamento de textos que precisam ser estudados. E aí você vai tirar toda a sua dúvida e acreditar que os santos, os cristãos, aqueles que receberam Cristo, herdarão para sempre a terra e não o céu.